Você está no Amplo Espectro, o seu canal de entretenimento filosófico e literário. E hoje estou trazendo para o canal Amplo Espectro a análise dessa incrível obra de Humberto Eco, O Nome da Rosa. Bom, é uma história de mistério numa abadia. O nome original deveria ser Abadia del Crime, inclusive. E é uma história que eu estou tendo o privilégio de, pela primeira vez, ler, né, o original da obra, pois ela chegou para mim através de filme, o famoso filme O Nome da Rosa com Sean Connery. Um filme também muito recomendado, delicioso de ser assistido e que eu assisto desde que eu era criança que eu assisto esse filme. Sempre foi um dos meus filmes favoritos, prediletos. E não poderia ser de outra forma, a leitura do livro também posso já colocá-lo, enquadrá-lo aqui como uma das leituras favoritas, né, das que eu tive até agora. E é uma obra que vai mexer, talvez não seja recomendado amplamente, porque ela vai mexer com muitos temas de ordem filosófica, de ordem histórica, teológica e também política. Então é uma obra, e tudo isso como digamos assim, dando uma base para contextualizar a trama. A trama propriamente é uma trama de mistério, de suspense. Bom, imagine você uma história de mistério e suspense em que não existe tecnicamente um assassino, existe um mentor, mas ele propriamente não executa os crimes, ele não vai lá e mata alguém, pega uma faca e mata ninguém. Então, isso já torna tudo isso muito, muito interessante na história. E além de não existir tecnicamente um assassino, pode-se dizer que a vítima está em aberto, porque a vítima, na verdade, é a curiosidade humana. Então, morrerá quem padecer desse mal, né? Esse mal teológico, vamos assim dizer, né? Então, como suspense, ele já é intrigante, profundamente intrigante, a obra que o Humberto Eco conseguiu produzir. E quando eu digo que talvez não seja recomendado para todo mundo, é porque existem grandes porções na obra escrita. O filme certamente é recomendado, né, abertamente, mas o livro existem grandes pontos que se travam ali, digamos, debates e discussões de cunho teológico ou filosófico, também de cunho político. Então, talvez para algumas pessoas isso se torne maçante, se torne tedioso, né? Dependendo do nível de curiosidade que você tem com esses temas. Para quem espera simplesmente uma trama de suspense e ação, certamente ficará decepcionado quando se deparar com esse tipo de embate, de discussão, de especulação e de reflexão filosófica e teológica. No meu caso, não. No meu caso, digamos, tornou a história mais rica, porque eu valorizo demais livros que são reflexivos, livros que acrescentam sobre justamente nessas perspectivas de discussão, né? Acrescentam também um enredo histórico, dando uma contextualização histórica. A gente está falando de um suspense de Idade Média, né? Da baixa Idade Média, basicamente a gente está ali no final do século XIII, início do século XIV, numa abadia que era na Itália, que era considerada digamos, de uma biblioteca, a mais rica biblioteca que restava ainda em uma abadia, pois já era, digamos, naquela época, o início da Baixa Idade Média, o período escolástico, né, que a igreja havia formado as suas universidades, e as universidades estavam gradativamente se tornando o reduto principal da intelectualidade dos estudos e inclusive da parte do copismo, né? A gente era comum na Idade Média que monges copistas fizessem isso, claro, antes da Revolução de Gutenberg, né, da imprensa de Gutenberg, havia essa tendência de que os monges copiassem em papiros, né, de um trabalho artesanal que leva anos e anos, cada obra, né? E muitas dessas obras raríssimas, era o começo, já que estamos falando de escolástica e baixa Idade Média, pode-se dizer que era o começo do aristotelismo no Ocidente. Até então o aristotelismo ele vinha muito mais, digamos, difundido dentro do Oriente Médio, né? Filósofos do Oriente Médio já tinham trabalhado com
a filosofia aristotélica com muito mais tempo do que essa produção chegou no Ocidente, a posteriori. E, inclusive, teve que fazer um trabalho de tradução, às vezes, do árabe pois algumas dessas obras estavam já traduzidas em árabe, né? Mas, enfim, outras já vieram do grego direto para cá e essa obra vai tratar muito, vai girar em torno dela, do Nome da Rosa, algumas questões que envolvem Aristóteles, a obra poética, que é uma obra que, digamos assim, foi durante muito tempo perdida, não descoberta, e também a questão da filosofia nominalista, né? Basicamente, dois personagens principais, o Frei Guilherme de Bakerville, que vem, digamos, das Ilhas Britânicas para investigar o crime, né? E o seu auxiliar, o Addison, né? que é o narrador da história. E a princípio é só um único crime, um monge que apareceu morto, e isso chocou toda a abadia. O abade recebeu pessoalmente os dois enviados, né? E contextualização histórica é interessante pelo seguinte, porque era um momento de começo de ruptura dentro da igreja, né? Porque você tinha o poder papal que havia, digamos, sido conquistado através de um golpe muito forte político do Papa João XXII. Parece que o Clemente V, aí eu não vou lembrar com muita precisão, talvez seja isso, o Clemente V morreu de forma misteriosa e o João XXII forçou os demais bispos, chegou a aprisioná-los para que votassem, não dando margem para que eles votassem em outro candidato que não o próprio João XXII, e dessa forma nos é narrada a forma como o Papa se tornou Papa, né, o João XXII. E uma das primeiras medidas que ele tomou foi tirar o papado de Roma e levar para Avignon, na França, né? E isso criou mais ressentimento ainda dentro da igreja, e uma das seitas, digamos, temos vários ordenamentos, né, dentro da igreja. Tem os beneditinos, os dominicanos, os franciscanos. Os franciscanos vão ter um protagonismo forte dentro da obra, porque eles são a seita da qual participa o Guilherme de Bakerville, né? E é uma seita que, digamos, vai ter uma posição contrária, muito contrária ao papado, sobretudo ao papado no poder. Então vai ser os franciscanos, eles fazem voto de pobreza, eles estão mais com um nexo ligado ao cristianismo primitivo. Alguns dos cristãos primitivos, tal como por exemplo os cátaros, inclusive os menóritas também, que tem uma ligação com franciscanos, né? Eles foram considerados hereges, inclusive expulsos da igreja. Os franciscanos não chegaram a tanto, mas eles ali dentro da igreja eles já estavam, digamos, sendo mal vistos, porque eles exortavam a pobreza como uma virtude dentro da interpretação da exégese que eles faziam da filosofia de Cristo, propriamente das palavras de Cristo. Enquanto que o resto da igreja, sobretudo dominicanos e beneditinos, rejeitavam essa interpretação e afirmavam a importância da igreja manter-se como um berço político, um braço político da sociedade também, e esse braço político era exercido através da riqueza. A igreja era muito rica, muito proprietária, inclusive, de muitos bens, né? Acumulava muitos bens. E isso, na visão franciscana, era uma contradição em relação à própria filosofia cristã. Então, dali já tem um racha político muito forte, e a contextualização histórica de uma pressão, início de pressão dentro da igreja, pressão de duas vias, uma para a igreja rejeitar essa posição de riqueza, e a segunda para a igreja abrir margem para que se começasse a haver o poder secularizado. E em Roma, o substituto do poder do Papa, uma vez que o Papa João XXII, né, João XXII levou o papado para Avignon, na França, em Roma assumiu o imperador, né, o Ludovico. E o Ludovico ele vai ser um braço de poder secular muito apoiado pelos franciscanos. Então vai se criar todo um mal-estar entre franciscanos e beneditinos, e isso vai se reproduzir dentro da abadia, sobretudo a partir da chegada do Guilherme de Bakerville com o Addison, e a posteriori, né, com a chegada de menóritas, e há infiltrados menóritas, os menóritas são, digamos, um ordenamento considerado herético, que está muito ligado ao franciscanismo e que tem a mesma exégese
de pensar a teologia cristã como uma virtude na pobreza, né? Então logo os beneditinos chegaram a botar na fogueira muitos dos menóritas. Há um líder menórita chamado Frei Dulcino, que foi realmente queimado pela igreja. Ele cometia inclusive atos de vandalismo, em alguns casos ele chegava a esse extremo dentro da ideia de pobreza. Ele cometia atos de vandalismo contra as riquezas da igreja, contra os proprietários, contra nobres. E tudo isso nos é narrado com requintes históricos deliciosos. Você vai se enriquecer muito historicamente lendo essa obra, né, sobre esse aspecto da história e também da questão da política, né, porque justamente há esse rachado entre o poder secular e o poder clerical. E tudo isso vai, digamos, dentro filosoficamente, ser muito mais reforçado pela questão do nominalismo. Guilherme de Bakerville, acredito eu que esse nome tenha sido inspirado do Guilherme de Ockham, mas o próprio Guilherme de Ockham nos é apresentado na obra como um amigo do Guilherme de Bakerville, ambos, claro, das Ilhas Britânicas. E como se sabe, né, o Guilherme de Ockham é aí um ícone, um dos principais, né, pensadores do nominalismo, que redundou, inclusive, primeiro, claro, nominalismo, para quem não sabe, ele é uma filosofia que surge como uma rejeição dos universais de Platão como essência universal das coisas. Acredita-se, por exemplo, na filologia, a repercussão disso na filologia, né? Rejeita-se a ideia de que os nomes carregam em si mesmos a essência. Na verdade, os nomes são vistos apenas como convenção. E o nominalismo vai, ao fazer isso, ele também vai abrir margem. O próprio Guilherme de Ockham é alguém que vai fazer isso, vai abrir margem dentro da sua filosofia fortes, severas críticas à igreja como braço de poder político. Então ele vai abrir margem para que haja o poder secular, secularização do poder, ou seja, a fundação do Estado moderno. Inclusive há um período aqui na obra que o Guilherme de Bakerville faz uma reflexão claramente muito moderna, né, a respeito da política, mostrando a importância de braços estatais que fossem secularizados, né, que não tivessem influência, né, a teologia não tivesse influência na política. Então, que com isso formasse aí, por meio de maioria, ou seja, o pensamento democrático estava ali já dentro da igreja, né, início do século XIV, né, muito antes da gente pensar em iluministas ou Montesquieu, já havia esse pensamento ali dentro da Idade Média, né, final da Idade Média. Então, tudo isso torna muito interessante a história, essa antecipação de muitos séculos do que viria a acontecer na frente. Os nominalistas, digamos, como um vanguardismo desse pensamento moderno, também no que diz respeito à ciência, porque o método usado, muito da metodologia usada pelo Guilherme de Bakerville para investigar o crime, nos é apresentado como um método extremamente moderno, né, onde ele rejeita o método clerical básico de partir-se de uma verdade e dedutivamente se estender, desdobrar essa verdade, né? A causa primária como verdade. O que ele faz ele rejeita essa verdade a priori, né, esse axioma, e vai buscar a verdade através de evidências empíricas. Então, o começo de um empirismo, o começo de uma série de deduções. Há quem diga, né, que esse personagem recebeu alguma influência do Conan Doyle, de Sherlock Holmes, né, justamente por esse poder de dedução associada às evidências empíricas, né? Então ali você tem o kantianismo, né, início do kantianismo moderno, método que conciliou o racionalismo e o empirismo. E tudo isso torna filosoficamente densa a história, e também teologicamente, porque a discussão final da obra gira em torno da questão do riso. O riso, justamente, que eu trago aqui para esse canal, sempre pensando muito sobre isso, né? O fundamento basilar do riso. E, bom, agora a parte que vai vir spoiler da obra, porque se você pretende ler, não quer saber a antecipação, é o momento de você sair, depois vir aqui para ver esse comentário que eu vou fazer, né? Porque o mentor dos crimes, que punia as pessoas que tinham curiosidade com relação aos livros proibidos, né? Então, esse mentor era o Jorge de Burgos,
ele fundamentava o seu pensamento, aqueles livros que ele considerava que não deveriam ter acesso. O principal livro que, inclusive, enseja toda a história, toda a trama, é a Poética de Aristóteles. E o motivo? O motivo é que Aristóteles, justamente Aristóteles, que é, digamos, o pensador base da igreja naquele tempo, né? A gente vai ter Tomás de Aquino fundando toda a teologia escolástica da época, a partir de Aristóteles, da filosofia aristotélica, e justamente Aristóteles abre uma terrível margem para o cinismo filosófico, né, ou para a pobreza como virtude, para a ruína da civilização, que é o riso. O riso, ele tem um efeito profundamente destrutivo em cima de ideais. E a igreja era quem sustinha naquela época o idealismo. Né? E uma vez que o Aristóteles abra margem para ver o riso como uma virtude, como ele faz na poética, para a visão do Jorge de Burgos, que poderia se dizer ali um pensador reacionário, né, um cristão reacionário fervoroso, e, ao contrário do Guilherme de Bakerville, que vai simbolizar aí uma visão mais uma visão cínica no sentido de apontar a pobreza como uma virtude por ser um franciscano, uma visão moderna política por querer apontar o secularismo como o braço de poder adequado e separar a igreja desse braço, uma visão nominalista sobre vários aspectos de método, metodologia, de pensamento de mundo, de vida, e uma visão racionalista, né, sobre o aspecto dos fundamentos que ele buscava para deduzir logicamente a verdade. Essa grande oposição entre o racionalismo do Guilherme de Bakerville e a fé forte, profunda do Jorge de Burgos, tentando suster a civilização. Então, essa ideologia de civilização radical que nos permeia até hoje é muito sustentada por meio da fé cristã, sobretudo aqui no Ocidente, né, em que você abdica de instintos, abdica de finalidades últimas da vida, passa a ser crítico e receoso em relação à arte. Todo esse modo de vida que é orientado para o sacrifício, para a dor, para obter resultados que são puramente civilizacionais, né? Toda essa forma de pensar a vida, que encontra seu fundamento no reacionarismo mais forte, gritante, dentro da própria igreja medieval, né? Por isso não à toa eu brinco, falo que muitas vezes eu encontro aí nas redes sociais verdadeiros cavaleiros medievais, e no Brasil abundam os cavaleiros medievais. O Jorge de Burgos é alguém que vai estar ali muito ressentido em relação ao riso. Veja que coisa, né? Eu que adoro nas redes sociais produzir o riso e vejo o ressentimento das pessoas. O riso é algo extremamente salutar, porque o riso ele nasce da rejeição da esperança e do medo. E a teologia daquela época era muito fundamentada no medo, extremamente fundamentada no medo. Inclusive a Bíblia, ela tem o Velho Testamento dela, ela é o Deus do medo, é o Deus que inspira medo o tempo todo, né? Então, naturalmente, para uma teologia mais calcada na tradição judaica, sobretudo judaica cristã, ela não pode aceitar o riso como uma virtude, tal qual Aristóteles ponderou. Né? O Aristóteles não chega a falar que é uma virtude, mas fala que é preciso levar em boa consideração o riso. Né? E, enfim, isso não pode ser aceito de forma nenhuma, é um ponto fraco vindo logo do filósofo maior que estrutura a civilização sob o ponto de vista escolástico. Então, Jorge de Burgos não viu opção a não ser esconder esse livro de todo mundo. Então, quem se aproximasse do livro morreria envenenado, porque ele colocou veneno nas páginas do livro. Né? Você que leu sabe do que eu estou falando. Enfim, até que o Guilherme de Bakerville consiga deduzir isso, logicamente, leva-se o livro todo, e é fantástico, né? A discussão final entre os dois, um embate fantástico entre o racionalismo, ambos profundamente cristãos, mas com visões completamente conflitantes e distintas do que seria o cristianismo, e, portanto, ali uma belíssima discussão entre os dois também, no final. Então, uma obra que não bastasse toda a questão do suspense maravilhoso que nos oferece, ainda oferece essas discussões de ordem política, filosófica e teológica, né? Além de toda a contextualização histórica.
sem dúvida, para mim, uma das melhores obras que eu já li. Fiquei muito animado para ler outras do mesmo autor, do Umberto Eco. Recomendo demais para você que gosta de filosofia, de teologia, de história, né? Você que tem uma afinidade para entender o que aconteceu lá na Idade Média, desde a escolástica até a transição para a Era Moderna, para o Renascimento, né? Como foi esse descolamento, né? Como se sucedeu, como eram as intrigas, as heresias daquela época, as ordens heréticas, a perseguição a elas. Tudo isso será mostrado. Muito interessante, por quê? Porque a ruína de um tipo de poder, o poder clerical, né? Ali é o começo dessa ruína. A coisa vai piorar mais a partir, claro, a posteriori da Revolução de Gutenberg. Mas ali você já vê todo o traço desenhado, né? As dissidências internas dos franciscanos que já se ressentiam da venda de indultos, da riqueza dos papas, o papa que já era eleito de forma totalmente errada e equivocada, através de golpes, o poder secular que já se apresentava como uma resistência armada ao poder clerical. Então, ali você já tinha todo um contexto histórico que se poderia facilmente, né, deduzir no que aconteceria, né, o que aconteceria a partir daquilo. Uma crise muito forte dentro da igreja. É isso, gente. Não pretendo me alongar muito mais. Espero aí que esse vídeo tenha sido proveitoso de alguma forma. Agradecer muito as pessoas que curtem o vídeo, comentam, colaboram com o canal, participam dos grupos, sobretudo as que apoiam financeiramente o canal, porque graças a essas pessoas que esse canal consegue sobreviver, né? Ter algum nível de sobrevivência. Agradeço muito a todos vocês. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar! Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima!